Bom, pessoal, vamos iniciar agora o conteúdo de física de vocês do terceiro ano, tá? Antes de começar a falar sobre o conteúdo, vocês já estão vendo que é sobre eletrostática, né? Nós vamos entrar nesse pedaço da física que é eletrostática, que vai se subdividir em alguns conteúdos, tá? Antes de entrar no primeiro conteúdo, que de fato é cargas elétricas, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa frasezinha aí. Eu não sou muito de fazer esse tipo de coisa não, mas tem uma coisa que eu faço em sala de aula demais com vocês, e depois eu li essa frase aí e descobri que é mais ou menos aquilo que eu tento fazer em sala, tá? Esse cara, esse David Altshuler, ele tem uma teoria de aprendizagem, né? Ele desenvolveu uma teoria de aprendizagem e em um determinado momento ele fala essa frase: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe, baseie nisso os seus ensinamentos. Em sala de aula eu tenho muito o costume de iniciar um conteúdo e perguntar sempre para vocês o que vocês conhecem sobre aquilo, para vocês me explicarem qual é a ideia que vocês têm sobre aquele assunto. Muitas vezes vocês ficam com medo de falar, porque acham que eu estou esperando uma resposta pronta de livro, um conceito que vocês leram. Nem é. Na verdade, quando eu pergunto isso, sempre, é para tentar entender aquilo que vocês já sabem sobre o assunto, para entender se vocês conhecem alguma coisa, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que não seja o conceito físico, sabe? Mas a ideia que vocês têm sobre aquilo já ajuda muito na hora que eu tenho que explicar alguma coisa para vocês, me basear no que vocês já conhecem e para vocês mesmo entenderem. Às vezes, quando vocês pegam aquele gancho de que vocês já conhecem, entender o que eu estou falando fica muito mais fácil, né? Então, um dia desse eu li essa frase e falei, poxa, é dessa forma, sabe? Eu acho que exatamente isso, quando você descobre o que ele sabe e tenta puxar daí, fica muito mais fácil. Mas, enfim, momento filosófico à parte, vamos para a aula, né? Então, como eu disse, a gente vai falar sobre cargas elétricas, né? E a eletrostática, primeiro, né? O que é eletrostática? Então, a eletrostática é uma parte da física, da elétrica, que estuda as cargas elétricas quando elas estão paradas, o comportamento delas quando elas estão paradas, sem se movimentar. E aí, para eu entender ou estudar o comportamento de alguma coisa, primeiro eu preciso saber o que é essa coisa, né? Então, o que vem a ser a carga elétrica? Se eu tivesse em sala agora, era o momento que eu ia perguntar para vocês o que vocês entendem sobre carga elétrica. E carga elétrica, gente, é um conceito, é um daqueles conceitos que você fala assim, eu sei o que é, mas eu não sei explicar. É um desses conceitos. Tem um monte de conceito na física que é bem assim. O que é isso? Professor, eu bem sei, mas não sei explicar direito. Tá? Carga elétrica é um desses. Bom, a carga elétrica, na verdade, ela é uma propriedade dos elementos que formam os átomos, né? Das partículas que formam os átomos. Então, vou dar uma pincelada muito rápido, porque para vocês entenderem isso aqui, vocês têm que lembrar um pouquinho da química, tá? Química de primeira série, aquele negócio de próton, elétron, nêutron. Então, assim, eu vou falar um pouquinho daquilo que eu preciso que vocês lembrem. Tá? Então, a carga elétrica está ligada a essas propriedades dessas partículas que formam os átomos. Que partículas que formam os átomos, gente? Basicão, né? Assim, quais são as três partículas principais? É claro que não são só elas, mas a gente aprende lá na química, bem no iniciozinho, que um átomo ele é formado por prótons, elétrons, né, e nêutrons. Então, basicamente essas três partículas, né? Os prótons têm cargas positivas, os elétrons negativas, e os nêutrons é mais ou menos o que o nome diz, que ele é neutro, ele não apresenta carga elétrica, né? Então eu já começo falando para vocês o seguinte, que para o que nós vamos estudar aqui, a gente basicamente não vai falar sobre nêutron. Já que ele não tem carga elétrica, para a gente ele não importa nesse caso. Nós vamos falar muito sobre prótons e elétrons, tá? Porque como eu estou estudando carga elétrica, eu tenho que estudar a propriedade de partículas que têm carga elétrica. Então próton é carga positiva, elétron é carga negativa, né? Então, deixa eu voltar aqui o slide.
Então, como eu botei aqui, ó, próton carga positiva, elétron carga negativa. Então, nós vamos estudar essas propriedades dessas cargas elétricas. Gente, tem uma coisa aqui, tá? Desses corpos, desses objetos, que normalmente, o que acontece? Eu vou pegar objetos e vou dizer para vocês que eles estão eletricamente estáveis ou equilibrados. O que significa isso aqui? Tá? Quando eu falo que corpos estão eletricamente estáveis numa condição normal, que eu tenho a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Tá? Então, se eu pegar um objeto e disser para vocês assim, ó, esse objeto está eletricamente estável, se eu contar a quantidade de prótons lá, eu tenho 20 prótons. Com certeza ele vai ter 20 elétrons. Ó, repara que eu tô colocando o elétron com um tracinho em cima, tá? Agora, o que acontece normalmente? Normalmente esses corpos ficam em contato uns com os outros, né? E aí acontece o fenômeno chamado eletrização, que nós vamos falar mais na frente. E na eletrização, os corpos trocam elétrons. O que vai sair de um corpo ou entrar no corpo é sempre elétron, tá? Nunca próton, é sempre elétron. Então, quando isso acontece, eles deixam de estar estáveis, tá? Eles ganham elétron ou perdem elétrons. E aí eles ficam eletricamente carregados. Quando eles ficam carregados, por que eles estão carregados? Porque eles ganham ou perdem elétrons, tá? Então, o que nos interessa muito aqui, que a gente vai estudar bastante, são esses corpos aqui, ó, que estão eletricamente carregados, que ganharam ou perderam um elétron. Tem que ter um raciocínio aqui. A química explica isso também, tá? Como eu falei, aqui é muita química. Quem não lembra dessa parte da química é bom que assista um videozinho falando sobre essa parte aí de não vai ser cargas elétricas, já vai ser átomos. Então, o que acontece quando esses corpos ganham ou perdem elétron? Como eu estou falando de elétron, tá? E elétron é carga o quê? Negativa, tá? A lógica aqui é a seguinte: quando um corpo ganha elétron, ele está ganhando carga negativa. Se ele está ganhando carga negativa, ele vai ficar o quê? Com um sinal negativo no final. E quando um corpo está perdendo elétron, ele está perdendo carga negativa, então ele vai ficar com sinal positivo no final, que é bem esse quadrinho aqui que eu coloquei, ó. O corpo neutro, o que eu disse, ó? Corpo neutro, número de prótons igual ao número de elétrons. O corpo, quando ele é positivo, ele está cedendo elétron, ele está perdendo elétron. Então o número de prótons é maior que o número de elétrons, ele tem mais cargas positivas do que cargas negativas, tá? Se o corpo é positivo é porque ele perdeu elétron, tá? E um corpo negativo significa dizer que ele recebeu elétron. Então o número de prótons é menor que o número de elétrons. Ele recebeu, ele ganhou cargas negativas. E grava bastante isso daí, tá? Porque a gente vai usar isso também bastante para os sinais. Então, beleza. O corpo ele pode ser neutro quando ele tem cargas de prótons e elétrons iguais. Ele pode ser positivo quando ele perde elétron e ele pode ser negativo quando ele ganha elétron. E aí a gente, já pegando um gancho desse negócio do sinal positivo e sinal negativo, eu vou lembrar para vocês uma outra coisa que acontece com esses corpos, que falando sobre a atração e a repulsão entre cargas elétricas. Eu acho que isso aqui todo mundo conhece,
que é aquela lei da atração e da repulsão que vocês gostam muito de falar, que os opostos se atraem, né? Isso a gente fala no relacionamento, os opostos se atraem, mas vale aqui para física, né? Por quê, gente? Porque se eu pegar corpos com sinais iguais, se eu pegar, por exemplo, dois ímãs, já fizeram a brincadeirinha do ímã, todo mundo já fez, né? Aí tem vezes que você bota um ímã um na frente do outro, eles, pum, grudam. Tem vezes que você bota um ímã na frente do outro e eles se repelem. Tem a ver com isso daqui, tá? Então, ó, se eu pegar corpos eletricamente carregados, dois corpos, imagina, essa caneta aqui com essa. Aí eu falo assim, ó, essa caneta aqui, ela tem mais prótons do que elétrons, quer dizer, ela está carregada positivamente. Você tem mais prótons que elétrons, tá? Essa aqui é a mesma coisa, tem mais prótons que elétrons. Ou eu posso dizer, essa caneta aqui tem mais elétrons do que prótons, então ela é negativa. Essa daqui também tem mais elétrons do que prótons, também é negativa. Então, dois corpos próximos com a mesma carga em relação a sinal, tá? O que vai acontecer com esses corpos? Eles vão se atrair ou se repelir? Lembra da frasezinha? Os opostos se atraem. Nesse caso aqui não são opostos, tá? São sinais iguais. Então, se são sinais iguais, eles não vão se atrair, eles vão se repelir. Então, todas as vezes que os sinais forem diferentes, forem iguais, né? Estou falando da regra. Todas as vezes que sinais forem iguais, o que vai acontecer entre os corpos? Uma repulsão. Agora, se por acaso eu colocar um corpo positivo perto de um negativo, né, aí sim eu tenho os opostos que se atraem. O que vai acontecer com esses corpos? Atração. Tá? E isso aqui tem a ver com os processos de eletrização que nós não vamos falar agora, mas é só para pegar o gancho do que eu estava falando, tá? Beleza, então como eu disse, a carga elétrica está relacionada ao número de elétrons, a diferença de elétrons e prótons que um corpo tem, tá? Aí vocês vão ver que no sistema internacional, a unidade, né, sistema internacional, SI, a unidade da carga elétrica é o Coulomb. Então todas as vezes que eu medir a carga elétrica, contar a carga elétrica de um corpo, eu vou achar um valor em Coulomb. Qual é a carga elétrica dessa caneta? Eu conseguiria contar, imagina, 1, 2, 50. 50 o quê? 50 coulombs, tá? Eu preciso ter uma unidade de medida para acompanhar a carga elétrica. No caso da carga, o que eu vou usar é o Coulomb, tá bom? Então é o seguinte, ó, o próton e o elétron em módulo possuem a mesma quantidade de carga elétrica. Então, tanto o próton quanto o elétron em módulo, quer dizer, sem o sinal, módulo é sem o sinal, tem a mesma carga elétrica, tá? Só que, como eu disse, o próton é positivo, o elétron é negativo. E qual é o valor dessa carga, afinal? Se eles possuem o mesmo valor, existe um valor, tá? Então, se eu pegar um elétron ou um próton, o valor em módulo, tá? Vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Esse é o valor que tem de carga elétrica em um próton ou um elétron, tá? Sendo que no elétron esse valor vai ser negativo, no próton esse valor vai ser positivo, tá? Porque um é positivo e o outro é negativo, batendo sempre nessa tecla. Só que quando eu mexer num corpo, eu vou mexer na quantidade de elétrons desse corpo sempre. Eu só vou tirar a quantidade de, ou colocar elétron, tá? Eu nunca vou mexer na quantidade de prótons dele, tá? Então, esse valorzinho aqui, ele tem um nome, é um valor fixo, é o que a gente chama na física de constante, tá? E o que é isso aqui? Que é esse valor que está aqui, 1,6, deixa eu botar o vezes, eu odeio usar o vezes como ponto, assim, eu gosto do vezes assim, vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. O que é isso? É o que nós chamamos de carga elementar. É a carga elementar. O que é a carga elementar? É a carga presente em um próton ou em um elétron, em uma unidade só, tá? Por isso, gente, que é muito tranquilo saber qual é a fórmula para se calcular a carga elétrica de um corpo. Por quê?
vamos pensar. Se eu estou calculando a carga elétrica, quando eu calculo a carga elétrica, eu estou calculando a carga em relação à quantidade de elétrons desse corpo. Tá? Então, se eu vou calcular a carga elétrica de um corpo, falo, ó, essa caneta tem 1 elétron. Eu sei que 1 elétron tem 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs de carga. Se eu quero calcular a carga elementar de 10 elétrons, tá? Se 1 elétron tem esse valor aqui, 10 elétrons vai ter qual carga? 10 vezes esse valor aqui. 50 elétrons vai ter quanto de carga? 50 vezes esse valor aqui. Que é essa fórmula aqui, ó. Q de carga elétrica é igual ao N, que é a quantidade de elétrons, multiplicado pelo E, que é a carga elementar, que sempre vai ser esse valor, não vai mudar. Tá? É a constantezinha que nós vamos usar, a carga elementar. Aí aqui do lado tá tudo descritinho, ok? A carga elétrica, N número de elétrons, é carga elementar, que é o valor constante, e a unidade de medida é o coulomb. Tá?